compromisso e convicção, porque eu julgo importante, porque para nós entendermos o compromisso, nós precisamos pensar nessas temáticas aí, nesses pontos, para a gente avaliar. Inicialmente eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo 3,14, que nós refletimos, mas o foco aqui que eu quero dar é outro, não é? 2 Timóteo 3,14, está aí, você pode abrir também. Paulo diz a Timóteo assim: quanto a você, lembra que ele está falando de gente que está caminhando de mal a pior, mas ele diz para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem que convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O destaque que quero fazer é justamente essa fala de Paulo aqui, das quais tem convicção. O que é convicção, irmãos? Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo. Eu tenho uma convicção. Então, o contrário de convicção é dúvida, quando eu não tenho certeza das coisas. Então, a pessoa não tem convicção, porque convicção é uma opinião forte, firme a respeito de alguma coisa. É claro que nós estamos pensando em convicção, estamos pensando inicialmente num contexto do dia a dia, mas estamos pensando em convicção relacionada à convicção relacionada às coisas de Deus, do reino de Deus. Mas de um modo básico, convicção é uma opinião firme a respeito de algo. Por isso eu disse que quando não há convicção, há dúvida. Espera aí. Como que uma pessoa pode ter compromisso com alguma coisa se ela não tem convicção sobre aquela mesma coisa? Como que alguém pode ter compromisso se não tem convicção? Essa é a questão para a gente pensar. Não há compromisso se não tem convicção. E a Bíblia fala sobre isso. Como que alguém pode estar firme numa comunidade de fé, por exemplo, se tem dúvidas sobre o que é uma comunidade de fé? Como que é a vivência em uma comunidade de fé? Então, na lógica, uma pessoa não tem compromisso se ela tem dúvidas, se ela não tem convicção sobre aquilo. Nós vamos pensar hoje como que a gente processa tudo isso aí, é importante. Então, na dinâmica da vida, isso fica muito claro. Quando nós temos dúvidas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a natureza da igreja, falei isso hoje com os meus alunos, sobre o meu lugar no reino de Deus. Se eu tenho dúvidas sobre esses assuntos relacionados a Deus e ao reino de Deus, eu não posso ter compromisso. Por isso que a gente não pode esperar compromisso de quem tem dúvida. Agora, se você tem convicção sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus quer fazer com você, sobre Jesus, sobre a obra de Deus através do Espírito Santo em sua vida, sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, sobre a obra missionária, você tem que espera-se então, dessa pessoa que não tem dúvida, espera-se compromisso. E a pergunta é: eu tenho compromisso? Porque o tema é compromisso, mas para ter compromisso tem que ter convicção. Não podemos esperar compromisso de quem, por exemplo, desconfia. Não dá. Se você está num lugar que você desconfia, você não compra a briga de todos, você não se une, você não faz, porque você tem dúvida. Por isso nós devemos estar num lugar que a gente tenha certeza. E aí, com convicção, eu tenho compromisso. Sem convicção, não há compromisso. Hebreus 10, 22, olha só. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Olha só que bonito. Eu me aproximo de Deus não com dúvida, eu preciso me aproximar com convicção de fé. Me aproximo de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Então, o que a Bíblia mostra para a gente é que não tem um meio termo. Nós vimos isso não só em Apocalipse. Não é frio nem quente, é morno, porque isso mostra
a dinâmica que Deus espera dos seus filhos. Eu preciso saber a minha posição, preciso ter convicção, ter compromisso com Deus e com tudo que está relacionado às coisas de Deus. Então, as perguntas que nós devemos responder inicialmente são essas: você tem consciência daquilo que Deus deseja em sua própria vida? Você tem consciência daquilo que a palavra de Deus afirma sobre você e sobre todos os assuntos? Você tem consciência daquilo que Deus deseja realizar através da sua vida no mundo? Você tem consciência daquilo que está para além das fronteiras desse mundo, que Deus fala, a nossa esperança eterna? Então, se nós temos essa consciência, sabemos, nós devemos reagir com convicção, com compromisso. Então, a ausência, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria falar aqui, a ausência de convicção faz com que algumas pessoas creiam, por exemplo, em doutrinas estranhas, que Paulo combateu desde o Novo Testamento, no começo. Aos Gálatas ele fala que se alguém pregar outro evangelho, que seja considerado maldito. Gálatas 1, 8 e 9. Mas se eu não tenho convicção, eu creio em tudo. Eu preciso ter convicção, e a convicção, a gente vai ver o caminho que a gente constrói. Mas se eu não tenho convicção, eu sou levado. Eu preciso ter convicção de onde eu estou, da minha igreja, como que ela está firmada, do que é ensinado e do que é certo. Agora, quem não tem convicção, crê em tudo, e às vezes crê em coisas estranhas. Segundo, a ausência de convicção faz com que algumas pessoas deixem de frutificar. Se eu não entendo tudo sobre o que Deus quer fazer através da minha vida, eu só fico olhando para o outro e cobrando o outro, mas eu me esqueço de que Deus quer usar a minha vida, e Deus quer que eu seja uma pessoa frutífera na igreja e no mundo. Mas se eu não tenho convicção dessas coisas, eu deixo de frutificar, e eu não crio raízes, eu não abençoo, e não faço como eu deveria fazer, porque a coisa não está muito clara para mim. Terceiro, a ausência de convicção faz com que algumas pessoas tenham uma sensação de que vale tudo, porque a pessoa não tem base, então vale tudo. Mas a Bíblia mostra para a gente que não é assim. A questão não é essa, não vale tudo. Tem coisas que Deus reprova, tem coisas que Deus não assina embaixo, tem coisas que entristecem o Espírito Santo. Não vale tudo. Agora, eu só posso ter esse entendimento a partir da minha relação com Deus madura. Mas se há ausência de convicção, as pessoas podem ter essa sensação de que vale tudo. Tem muitos crentes hoje achando que vale tudo, e não vale tudo. Deus não aplaude tudo. Amém, irmãos? Tem coisas que Deus não aplaude, tem coisas que talvez Deus não esteja aplaudindo em sua vida. E isso não é para trazer peso, é para trazer arrependimento e cura e restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a ausência também de convicção faz com que algumas pessoas vivam longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. Eu falaria até da alegria de Deus, porque alguém pode estar no ambiente da fé e não ter alegria de Deus. Pode viver na religiosidade, aí, né, Valdemir? Religião e religiosidade, vamos falar muito sobre isso. Tem tanta religiosidade no mundo, tantas religiões no mundo, e tem muitas pessoas escravas nestas religiões, porque não experimentaram a alegria de Deus, não tem uma convicção firme, correta, e elas vivem longe de Deus. Uma pessoa pode estar na igreja e está longe de Deus, seu coraçãozinho longe, sua mente longe. Por isso, voltando ao que Paulo disse a Timóteo, ele diz: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então o assunto é importante, e a gente não pode pensar em compromisso sem pensar em convicção. Agora eu queria destacar, a partir disso, 3 verdades que você deve sair daqui com elas em sua mente. A primeira, aí eu vou mudar agora do singular para o plural. Número 1, nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. Hoje é comum as pessoas, até crentes, falarem assim: olha, eu penso assim, eu acho assim.
Agora, se eu penso assim e acho assim, fora da base bíblica, eu estou equivocado. Eu só posso pensar e achar a partir das Escrituras. Amém, irmãos? Porque se eu penso e acho fora das Escrituras, eu estou me perdendo. Então, o que é convicção? Opinião firme a respeito de algo. E a nossa convicção precisa estar baseada na palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas falam de família hoje. Mas como que a gente constrói a nossa visão, as nossas convicções sobre família, sobre criação de filhos? A partir da palavra de Deus. Não importa a doutrinação que acontece hoje em vários lugares, que as pessoas falam, isso que o mundo caído diz. O que a palavra diz sobre filho, sobre família? Então, as nossas convicções sobre família, sobre criação de filhos, devem estar fundamentadas na verdade de Deus. Não importa o que o mundo diga. Não importa se o mundo diz que o seu filho é menino, mas ele pode ser menina, que ele é menina, que ele pode ser menino, que deixa ele escolher. Não é isso que a Bíblia diz. Então, as nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. Isso é importante. Nós vamos construir nossas convicções através da palavra de Deus. Por isso, quando a sua opinião sobre algo é a partir de você, a partir de outra pessoa, a partir de um professor incrédulo, você está aflito, está roubado. Porque o que uma pessoa diz, se não estiver fundamentado na palavra de Deus, fica difícil. Então, as nossas convicções, como servos de Deus, precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, amém, eu abraço, eu coloco no meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos, no meu projeto, em tudo em minha vida. Porque são essas convicções. Porque eu tenho um compromisso com Deus, e compromisso com Deus é a chave para uma vida saudável. E o motivo pelo qual algumas pessoas não têm uma vida saudável é por causa disso. Porque as suas convicções não estão firmadas na verdade de Deus. Nós precisamos firmar as nossas convicções a partir da palavra de Deus. Do contrário, é preocupante, e a gente vê tantas pessoas que começaram com Cristo e hoje não estão mais com as suas vidas e suas famílias fundamentadas na verdade de Deus. Então elas abraçam tudo o que a palavra de Deus diz que não é correto. Isso é preocupante, mas as nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. Segundo, nossas convicções precisam ser desenvolvidas através de relacionamentos abençoadores. A gente vê na Bíblia o tempo todo isso. Relacionamentos abençoadores. Gente que ama a Deus, gente que leva Deus a sério, gente que leva a palavra de Deus a sério, essas pessoas abençoam a nossa vida. Nós precisamos, por isso que igreja é uma coisa boa. Por isso que igreja é uma coisa boa. As pessoas falam de tantas coisas. Elas falam de tantos problemas da igreja como que elas não vivessem no mundo mau, no mundo hipócrita, no mundo egoísta. Igreja é coisa boa, nós precisamos da igreja e precisamos desenvolver as nossas convicções através de relacionamentos abençoadores. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Paulo foi um homem abençoador que instruiu Tito, Timóteo e outras pessoas. Relacionamentos abençoadores, homens e mulheres abençoadores nos ajudam. De repente você está assim meio duvidoso, alguém chega e te traz uma palavra para firmar você nas convicções que são baseadas na palavra de Deus, e você vai desenvolver através desses relacionamentos. Paulo fez isso muito. Eu trouxe 2 exemplos aí de Timóteo. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Ele diz para Timóteo: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha só, eu disse isso porque Timóteo tinha suas fragilidades. Se você ler 1 e 2 Timóteo, você vê que Timóteo era um pastor como eu, cheio de fragilidades, como você, um cristão cheio de fragilidades, precisa de pessoas para ajudar. Então ele diz: mantenha a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Vamos embora, Timóteo, vamos avançar. Relacionamentos abençoadores, ajudar na convicção de Timóteo. Ele vai dizer depois, 2 Timóteo 2,
Portanto, você, meu filho, expressão carinhosa, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. É o processo, você ensina, o outro ensina, é um processo abençoador. Isso fortalece as nossas convicções, isso é importante. Isso significa que relacionamentos abençoadores podem nos auxiliar no que tange a desenvolver as nossas convicções. Elas são bíblicas, precisam ser, e elas devem ser desenvolvidas, fortalecidas. Ajudar a gente, isso vai ter impacto na nossa vida toda. Então a questão é, quais são as pessoas que têm ajudado você a sustentar e desenvolver suas convicções e a sua convicção de fé, falando da vida espiritual. Porque se você só tem gente que prejudica você, daqui a pouco você não está mais nem crendo em Deus. Eu conheço pessoas que dizem, eu não creio mais em Jesus, não creio em igreja, isso não faz sentido para mim. Tem dúvida. Se tem dúvida, não tem compromisso. Você percebeu? Então, é importante a gente escolher pessoas que vão nos ajudar. Nós nos relacionamos com qualquer pessoa, devemos nos relacionar e devemos, para isso, nos relacionarmos para sermos sal e luz. Mas nós devemos ter cuidado com aquelas pessoas que podem nos influenciar para o mal. Antes nós devemos influenciar essas pessoas com os valores do reino de Deus. Por isso, nossas convicções são desenvolvidas através desses relacionamentos abençoadores. Eu tenho que ser estar muito atento com as pessoas que eu mais ouço. Tem gente que é crente que ouve um cara ímpio na internet e acha que aquilo ali é coisa boa. E valoriza, e de repente está corroendo os valores do reino de Deus devagar, e vai devagarinho, corroendo. E de repente corroeu toda a fundamentação da fé daquela pessoa, e daqui a pouco a pessoa já não quer mais saber de igreja, de Deus, de nada, deixou de ter convicção, acabou o compromisso. Nós casamos com uma pessoa, fazemos votos matrimoniais, nós temos a convicção da fidelidade a Deus e àquela pessoa, então nós temos compromisso. Mas se eu não tenho convicção que tem que ser fiel à minha esposa ou fiel ao meu marido, eu não tenho compromisso, porque as minhas convicções estão comprometidas, você entendeu? Assim, sobre qualquer situação, eu preciso ter compromisso, e compromisso vai acontecer dependendo das convicções que eu tenho, que eu estou construindo, de como eu estou construindo. Por isso, eu preciso ter gente que me ajude. Na fé, nós precisamos de pessoas abençoadoras. Eu falei isso na semana passada, falando em Tiago. Nós precisamos de gente abençoadora. E eu disse isso, volto a falar. Quando você tem um problemão, você não procura aquele crente mais ou menos. Quando você tem um problemão, você não procura aquele crente que está brincando de ser crente. Você não procura. Você fala assim, quem pode me ajudar? Ah, fulano, comprometido, sério com Deus, na palavra de Deus. Não é perfeito, não é perfeita, mas pode ajudar, porque não tem ninguém perfeito, não é? Mas pode ajudar. Quando você tem um problema familiar com seu filho, alguma situação, aí você procura uma pessoa que você fala, essa pessoa vai me ajudar. Tem uma palavra séria. Você não procura essa pessoa que não quer nada. Como é que você vai procurar uma pessoa que não quer nada numa hora dessas? Você vai procurar uma pessoa séria com Deus, que tem convicção firmada na palavra. Amém, irmãos? Essa pessoa vai ajudar. É assim que a gente faz. E é assim que deve ser feito mesmo. Porque nós temos pessoas que vão ser bênçãos em nossa vida. Quantas pessoas estão sendo bênçãos em sua vida ao longo do tempo? Nós devemos ter essas pessoas na caminhada de nossa vida. Terceira declaração e última, nossas convicções precisam ser anunciadas ao mundo sem Deus. Não adianta só ter convicção e não compartilhar e não falar para o mundo o que a gente pensa. Nosso testemunho para o mundo. Tenho compromisso com Deus, minhas convicções são firmadas na palavra de Deus, tem gente que me ajuda, me instrui, me ensina, me exorta, e eu posso agora anunciar ao mundo, olha, eu tenho uma mensagem que faz diferença, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, eu tenho uma boa notícia, e às vezes, como a gente vai ver na lição ali, do tema religiosidade, a gente encontra pessoas com um zelo sem entendimento, a linguagem de Paulo, um zelo sem entendimento, elas são zelosas, elas
cumprem os rituais, mas elas não conhecem a Deus, não sabem o que estão fazendo de fato, não estão entendendo o verdadeiro evangelho. Zelo sem entendimento, vai em alguma direção, alguma tradição, e elas não conhecem, mas elas, mesmo dentro desse aspecto de suas vidas, elas falam, elas acham que aquilo é importante, elas falam, elas pregam as suas mensagens religiosas, às vezes sem Deus, achando que é o caminho certo. Por isso nós temos a nossa convicção que a partir das Escrituras, da Palavra de Deus, nós temos um ambiente de fortalecimento dessas convicções com pessoas. Então nós anunciamos, porque nós temos a verdade que é Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que anunciar ao mundo aquilo que a gente crê que é o Evangelho. Não é engano, não é filosofia, não é ideologia, não é zelo sem entendimento, não é religiosidade que oprime, que o Evangelho liberta. Nós temos tudo, nós falamos. Então nós demonstramos nossas convicções falando do amor de Deus para o mundo, que há solução, que há perdão, que há um Pai amoroso, que enviou um Filho que morreu em nosso lugar. Nós temos uma boa notícia para dar no mundo que valoriza a má notícia, e às vezes até esconde a boa notícia, mundo que gosta da má notícia. Nós demonstramos nossas convicções falando da palavra de Deus, da palavra de Deus. Nosso negócio é a partir da palavra de Deus, não pode só eu acho, eu penso, é através da palavra de Deus. Nossas convicções podem ser demonstradas quando nós revelamos o plano de Deus. Deus tem um plano para o homem, nós sabemos do plano de Deus. Nossas convicções são demonstradas quando a gente denuncia o pecado. Pecado é errar o alvo, a gente precisa denunciar. O pecado no singular é o afastamento de Deus, e os pecados no plural, didaticamente falando, são os pecados que nós cometemos, que nós devemos confessar ao longo da vida a Deus, sabendo que Ele vai nos perdoar, vai nos limpar, na linguagem de 1 João 1, de 7 a 9, Ele vai nos perdoar os nossos pecados, vai nos purificar de toda injustiça. Então nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda somos pecadores, e ainda lidamos com essas dificuldades, porque estamos nesse corpo de pecado. Temos duas naturezas, a caída, e nós temos a nova natureza, e Paulo diz que tem que fazer morrer essa velha natureza, escrevendo aos Colossenses, porque mesmo como ser transformado por Deus, aquela natureza pecaminosa está ali querendo aparecer, e às vezes ela aparece, e você tem que agir. Por isso nós falamos das nossas convicções, de que uma vida de pecado não é uma vida abençoada, que uma vida no pecado não é um caminho bom, nem para quem está afastado de Deus, nem para o crente. Eu tenho que viver uma vida santa que a Bíblia recomenda. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui 3 declarações, quando estamos pensando em compromisso e convicção. Nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. O que você está construindo como convicção é a partir da palavra de Deus. Segundo, nossas convicções precisam ser desenvolvidas através de relacionamentos abençoadores. É por isso que você está aqui na PIB, não que é uma igreja perfeita, mas que a gente zela por relacionamentos abençoadores. Nós temos problemas, nós temos falhas, começa com o pastor, mas nós valorizamos os relacionamentos abençoadores. Nós entendemos que esses relacionamentos, a comunhão é importante, é significativo, por isso que é importante estar na comunhão dos santos. Isso é bíblico, é recomendável, é recomendado pela palavra de Deus. Essas convicções são fortalecidas e desenvolvidas através de um ambiente de gente que ama a Deus. Como é que eu vou fortalecer as minhas convicções se eu estou andando num ambiente que não valoriza a palavra de Deus? Eu devo estar nesses ambientes que não valorizam a palavra de Deus para ser luz, e eu preciso estar, porque eu sou sal e luz, e a luz nas trevas é sal fora do saleiro. Você, crente, onde Deus colocou você tem que ser luz, lembrando de tudo isso. Eu sou um discípulo aqui nesse lugar. Eu falei hoje para a minha classe de novos crentes, eu falei, olha, amanhã, segunda-feira, nós temos centenas de missionários espalhados pela cidade, Marcelo. Você é um missionário, Marcelo. Centenas de missionários, todo mundo é missionário espalhado. O cara está na escola, é missionário, está aqui no banco, está na empresa, está na faculdade,
está dando aula, sendo aluno, sentado no banco, missionário, cara, missionário. Aí eu vou para a faculdade, eu oro, ora por mim, papai, mamãe, pastor, ora por mim, eu vou, passo numa federal dessa aí, depois eu perco a minha fé. Puxa vida, se eu sou aluno para a glória de Deus, se eu me formo em história para a glória de Deus, se eu me formo em matemática para a glória de Deus, se eu me formo em educação para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, porque eu sou um missionário. Agora eu peço oração para a igreja, para estar num lugar, depois eu abro mão, não valeu a pena, porque não vale a pena, nada vale a pena sem Deus, não vale, não há sucesso que vale a pena sem Deus. Eu quero todo sucesso, a Bíblia diz que eu posso querer isso, desejar isso, agora com Deus, para a glória de Deus, para ser o que quer que Deus quer que eu seja, mas para a glória de Deus. Então, nós temos muitos jovens aqui, a gente sempre fala isso, eles são bem orientados, a sua liderança, porque nós devemos ter compromisso, não importa onde eu esteja, eu estou anunciando as minhas convicções a partir do que a palavra de Deus diz, a partir do que Jesus me ensinou, e eu continuo firme, eu não abro mão. Isso é muito sério, nós devemos pensar. Então, 3 coisas aqui para fechar. Nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. Por isso que o crente tem que conhecer Bíblia, senão ele é enrolado. Qualquer lugar ele é enrolado. Precisa conhecer sobre, leia a sua Bíblia, leia a Bíblia toda, leia várias vezes. Leia bons livros, conheça as coisas, leia outros livros, conheça sobre sociologia, filosofia, se você puder, conheça tudo. Agora você tem que conhecer a Bíblia, para que você esteja bem fundamentado, até para julgar as outras coisas. Segundo, nossas convicções precisam ser desenvolvidas através de relacionamentos abençoadores. E eu falo relacionamentos abençoadores de gente que ama a Deus. Eu louvo a Deus por tanta gente que já influenciou a minha vida, que influencia até hoje. Algumas pessoas estão aqui sentadas nesses bancos, que eu conheci na minha juventude, estão aí ainda, que foram bênçãos em minha vida, na minha formação de discípulo. Nós precisamos dessas pessoas, relacionamentos abençoadores, que ajudam a gente. Terceiro, nossas convicções precisam ser anunciadas. Aceita tal, fala com maior coragem. As religiões kármicas falam com maior coragem. As religiões orientais falam. E às vezes o cara tem a bomba atômica na mão, que é o evangelho, e ele fica com vergonha de falar, eu sou cristão. Paulo não foi assim. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é uma força, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todo o poder. E quando você é usado com a palavra de Deus, firme convicção, você vai ser um instrumento de Deus no mundo. E você vai viver uma vida saudável, você tem compromisso. Não há compromisso sem convicção. Essa é a minha tese. Que Deus nos abençoe. Amém.